Curte aqueles filmes que abordam questões da mente humana e te deixam tenso e nervoso, escondendo detalhes de personagens e acontecimentos para te surpreender mais tarde? Essas são algumas características do suspense psicológico. Fica aqui comigo e conheça mais sobre esse subgênero do cinema. Vamos lá! E aí, terrófilo, Mauro Plastina aqui. O suspense psicológico é um subgênero do cinema que se concentra na mente humana, explorando elementos que envolvem a psicologia dos personagens. Assim, esses filmes possuem uma atmosfera densa e opressiva, utilizando cenários sombrios, iluminação dramática e uma trilha sonora marcante, que cria uma sensação constante de inquietação e tensão. Os protagonistas e antagonistas desses suspenses geralmente são personagens complexos, com motivações ocultas, segredos obscuros ou uma dualidade intrigante em sua personalidade, o que mantém o público envolvido e sempre se questionando as verdadeiras intenções dos personagens. O mistério e o suspense são elementos-chave desses filmes, e conforme a trama se desenrola, novos enigmas são apresentados, criando um desejo constante de descobrir a verdade. Os suspenses psicológicos são conhecidos pelos seus plot twists, suas reviravoltas inesperadas na trama que surpreendem o público. Esses momentos-chave alteram drasticamente a perspectiva da história, desafiando as expectativas e mantendo o público em suspense até o desfecho. Esses filmes exploram a mente humana de maneira profunda, abordando temas como identidade, memória, loucura e as complexidades da psicologia humana. Essa exploração adiciona camadas de profundidade à trama e proporciona uma experiência imersiva para o público. E por isso, esses filmes são conhecidos por evocar uma grande gama de emoções nos espectadores. Eles podem provocar ansiedade, medo, choque e até mesmo reflexão profunda. Essa intensidade emocional mantém o público envolvido e interessado em toda a narrativa. Inclusive, com essa capacidade de evocar uma ampla gama de emoções, o suspense psicológico deixa uma marca duradoura nos espectadores. Assim, a sua popularidade é cada vez mais evidente em bilheterias, o que mantém uma demanda contínua por histórias desse gênero. Falei por cima de alguns aspectos do suspense psicológico, mas podemos aprofundar um pouco mais sobre cada um deles. Mas antes de fazer isso, se inscreve aqui no canal para receber todo o nosso conteúdo sobre terror e suspense. E não esquece de ligar as notificações para não perder nenhum conteúdo, seja em vídeo longo como esse ou em shorts. Então, para começar, podemos falar sobre os personagens. Afinal, a construção de personagens é um dos aspectos mais intrigantes desses filmes. Os protagonistas e antagonistas geralmente possuem motivações ocultas, personalidades multifacetadas e segredos perturbadores, o que mantém o público sempre tentando adivinhar as suas verdadeiras intenções. O protagonista normalmente é ambíguo e complexo e desempenha um papel fundamental na história, intensificando a tensão e o suspense. Ele apresenta uma dualidade de caráter, escondendo as suas motivações e revelando gradualmente os seus segredos. Além disso, enfrenta conflitos internos intensos e passa por uma jornada de transformação. Apesar das suas características ambíguas, o público sente empatia e identificação com esse protagonista, tornando a experiência do suspense psicológico imersivo e envolvente. Já o antagonista normalmente é carismático e manipulador, e esse é outro elemento fundamental dos filmes. Com esse carisma magnético, eles atraem e influenciam as pessoas ao seu redor, utilizando a sua habilidade de manipulação sutil para controlar as situações. Eles escondem camadas ocultas em sua personalidade, criam um suspense, surpreendem ou revelar segredos perturbadores ao longo da história. E todos nós já nos pegamos pensando mais no antagonista do que no protagonista, né? Esses antagonistas são especialistas em jogos mentais, desafiando e manipulando a mente dos protagonistas. Sua ambiguidade de caráter os torna ainda mais complexos, despertando a atração do público, mesmo sabendo da sua manipulação em perigo.
O confronto psicológico entre o antagonista e o protagonista gera tensão e expectativa, mantendo o público ansioso para descobrir o desfecho da história. Mas nem só de protagonista e antagonista se faz uma história, né? E também temos os personagens de apoio. Eles desempenham um papel crucial, oferecendo suporte ao protagonista e contribuindo para o desenvolvimento da trama. Eles podem ser aliados, confidentes ou até mesmo fontes de informações importantes. Além disso, esses personagens podem trazer alívio cômico ou emocional, atuar também como suspeitos ou red herrings e contribuir para o desenvolvimento de subtramas. Sua presença enriquece a narrativa, tornando-a mais dinâmica e envolvente, mantendo o público interessado até a revelação final. Depois dos personagens, podemos falar da atmosfera. Esse é um elemento crucial para criar a sensação de suspense e intriga. Muitas vezes, esses filmes apresentam locais sombrios, iluminação dramática e trilhas sonoras marcantes que contribuem para a sensação de tensão. A tensão psicológica desempenha um papel crucial na criação de uma atmosfera intensa e perturbadora. Ela mantém o público intrigado e ansioso para descobrir o que acontecerá a seguir, e é através da antecipação, do ritmo de revelações, da ambiguidade, do uso do ritmo e da edição e da trilha sonora adequada que esses filmes criam uma atmosfera intensa e emocionante, mantendo o público em expectativa e proporcionando uma experiência imersiva. Também podemos falar dos plot twists. Essas reviravoltas na trama desempenham um papel importante, pois têm o poder de manter o público constantemente surpreso e questionando as suas suposições, envolvendo-os na história de maneira profunda. Elas são responsáveis por criar momentos de choque e impacto emocional que subvertem as expectativas dos espectadores e alteram o rumo da narrativa de maneiras inesperadas. Essas reviravoltas são muitas vezes acompanhadas por revelações surpreendentes ou eventos dramáticos, despertando emoções como choque, surpresa, admiração ou horror. Você lembra de algum plot twist que tenha te marcado em um filme de suspense? Aproveita e me conta aqui nos comentários. Afinal, esses filmes têm cada vez mais um papel significante na cultura popular. Eles exploram temas profundos e universais, como a dualidade humana, a natureza da realidade e os limites da sanidade. Eles desafiam a mente do público, incitando debates e discussões sobre os aspectos mais sombrios da psique humana. Inclusive, eles estendem a sua influência para além do cinema e da televisão. Na literatura, autores como Gillian Flynn, Paula Hawkins e Harlan Coben têm conquistado leitores com as suas tramas de mistério, suspense e reviravoltas psicológicas. Nos quadrinhos, histórias como Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons, Batman, Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, e From Hell, de Alan Moore e Ed Campbell, apresentam elementos psicológicos complexos e abordam questões morais e existenciais. E essa influência é o que faz os suspenses psicológicos terem uma base sólida de fãs e uma comunidade de admiradores dedicados e que apreciam o gênero por sua capacidade única de mergulhar nas profundezas da mente humana e também de proporcionar diferentes emoções para quem está assistindo. Então, se a sua ideia é ter a sua mente desafiada e estimulada, o suspense psicológico é uma ótima pedida. Resolva enigmas, decifre pistas e desvende segredos ocultos. Essas atividades te manterão engajado e te farão sentir uma sensação de satisfação durante o desenrolar da história, seja por ter acertado ou por ter sido surpreendido, o que, na minha opinião, é muito melhor. Com tudo isso visto, qual o filme que você verá logo mais? E se a ideia é ir para um livro, aqui na descrição do vídeo tem uma lista de títulos de suspenses mais lidos da Amazon Brasil para você se inspirar. Depois, me conta aqui nos comentários qual você optou para curtir. E se quiser ver mais conteúdo para se surpreender, aproveite e assiste esse vídeo aqui do canal sobre as lendas de Tiradentes. Te vejo no próximo vídeo com mais terror e suspense. Até mais!